Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre. Através dele, através da espiritualidade amiga, é que nós nos propomos a meditar sobre os ensinamentos de Jesus através da palavra de Emmanuel. Então, todas as segundas e quintas-feiras nós estamos aqui. E mais uma vez digo para vocês, me ajudem nessa tarefa. Me ajudem através de vocês divulgarem, mas sobretudo dar as suas opiniões sobre aquilo que nós aqui falamos, porque nós muitas vezes também muitas vezes não acertamos, certo? Então a gente precisa muitas vezes que as pessoas venham dar o seu aval naquilo que nós fazemos, ok? E hoje é uma lição bastante polêmica que Emmanuel nos traz no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, que ela se chama batismo. E o batismo, a gente sabe que muitas das pessoas que professam o espiritismo, a doutrina espírita, ainda não se desligaram dos ritos, principalmente da Igreja Católica. E aí, Emmanuel veio nos dizer exatamente sobre isso, porque nós ainda estamos apegados, apesar de conhecermos os ensinamentos de Jesus. Então, para ser mais claro, Emmanuel vem e nos colocam na primeira parte, como sempre tem uma parte do Evangelho, né? E está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 5, uma palavra de Jesus. E ele diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Emmanuel discorre sobre isso, porque muitas vezes nós que professamos a doutrina espírita somos cobrados pelos nossos irmãos de outras crenças sobre o batismo dos nossos filhos, sobre o batismo de nós mesmos. Então, Emmanuel vem nos dizer sobre isso. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-nascidos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior. Nessa
ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertencem àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhe a prática. Muitos recebem as notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, nós vamos entender o seguinte, que batismo é quando nós entendemos os ensinamentos do Mestre e conseguimos nos transformar em criaturas melhores. Porque não adianta nos banharmos em águas que se dizem santas, não adianta nós deitarmos água com o sacramento de um sacerdote, porque ainda não entendemos. E a criança não entende. Pensa bem o que a criança entende de uma cerimônia do batismo. Ela não entende da transformação que Jesus diz. Porque ele diz que os que ouviram foram batizados. Os que colocaram em prática os seus ensinamentos são batizados. E muitas vezes, nós mesmos que professamos a doutrina espírita, ainda não nos achamos batizados, porque ainda não colocamos em prática aquilo que nos foi ensinado por Jesus. Nós ainda interpretamos aquilo que é normal para a maioria das pessoas. Não firmamos a fé que nós temos na nossa doutrina, onde nós não temos batizados, e todo mundo sabe disso. Mas nós propomos a todos aqueles que se chegam à doutrina espírita a fazer a sua reforma íntima. E nós sabemos que a reforma íntima não se faz da noite para o dia, não se faz tomando-se um banho em águas, sejam quais forem. Porque nós precisamos transformar a nós mesmos. E fazer essa reforma é como fazer a reforma em uma casa, você morando dentro dela. É muito difícil. É muito difícil tirarmos os nossos vícios e os nossos conceitos.
e os nossos preconceitos. Ninguém vai tirar um preconceito ou um conceito de alguma coisa com um banho. Então, o que se fala do batismo é aquela imersão dentro de você, junto de Jesus, onde você aceita os ensinamentos, onde você coloca em prática todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Por isso, ele diz no finalzinho aqui: muitos recebem as notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Esse ouvem é aquilo que nós absorvemos, porque ouvir todos nós ouvimos, mas esse ouvir com o coração, ouvir com a mente e ser transformado pela palavra, é que nós nos batizamos em nome de Jesus. Que nós possamos um dia ter realmente esse batismo, ainda muito difícil. Essa transformação que Jesus tanto nos pede, um dia nós faremos. E não será um batismo em águas que nos farão melhores. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, que derrame sobre nós as suas bênçãos e nos dê, sobretudo, Senhor, a tua paz, o teu amor e a tua luz. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.